Vamos lá, meus amiguinhos! Olha, o Internacional, gostei, hein? Se portou como um time maduro, né? Muito bem organizado taticamente. É óbvio que o Flamengo tem mais time. Mas eu vou me desprender do resultado do jogo, das circunstâncias do jogo, e é por isso que eu estou gravando esse post já no dia posterior, porque eu acho que a gente tem que falar sobre o Internacional de agora e que vai deixar um legado para o ano que vem, que teoricamente é onde o Internacional começará de novo a busca por um título que, salvo uma hecatombe, né, porque o Palmeiras, né, tirar toda a sua vantagem seria uma surpresa muito grande, o Inter ficará mais uma temporada sem títulos. E isso certamente atormenta o torcedor colorado. Agora, o Internacional tem, primeiro, um time maduro, experiente, mas com jogadores jovens. Eu não gosto muito do conceito de time de cascudos. Hoje, o futebol baseado em força e velocidade, você tem que ter saúde para jogar. E é por isso que eu já começo colocando um ponto de interrogação sobre o Alan Patrick. Embora eu reconheça que no jogo contra o Flamengo, ao ser como todo o time disciplinado taticamente, abdicando inclusive de algumas características que são peculiares e que lhe dão uma certa diferença em relação aos outros, como de pifar o seu companheiro, de conduzir a bola perto da área, ele, junto com o Edenilson, especialmente Edenilson, foram os protagonistas do sistema de marcação do Internacional compactado que dificultou muito a vida do Flamengo. E será que Alan Patrick terá essa saúde para o ano que vem, para ser titular, para jogar 90 minutos, coisa que nessa temporada aí ele não conseguiu fazer, né? Porque ou invariavelmente ele cansava, ou se machuca, então é algo que tem que ser colocado. Né? A situação do Edenilson, que ontem, na minha opinião, foi um dos melhores em campo, de novo, não pelas suas valências conhecidas e muito mais pela disciplina tática, colaborando para o time que não tinha um primeiro volante bem definido. Né? O Lisieira, que aliás foi bem, muito bem, eu diria. Né? Como é que vai ser o Edenilson? Por que eu estou elencando esses dois jogadores? Porque o Internacional, que tem bons valores, que vai ter Pedro Henrique, Wanderson, Alemão, Depena, né? Jogadores do meio para frente, se não forem negociados, tem o Maurício, tem o Johnny, tá tudo bem. Só que para o Inter almejar títulos significativos, é preciso mais, vocês estão vendo aí, né? O Inter tem um treinador que é bom treinador, que tem a mão no grupo, que sabe organizar a equipe, né? Mas falta a cereja no bolo. E ontem contra o Flamengo, vocês viram, né? O Flamengo é uma equipe desequilibrada, né? Emocionalmente, né? Um time quase irresponsável, né? Jogadores que só para o ataque, ninguém recompõe, ninguém volta, né? É sempre um toquezinho a mais, perdem gols assim, a Deus dará, é impressionante, porque eles têm uma categoria diferenciada, né? E existe até uma certa soberba, né? E isso tira um pouco da competitividade. Por isso que às vezes o Flamengo é sobressaltado, porque ao ter uma confiança demasiada, esquece que ninguém ganha de véspera. Mas eu quero dizer para vocês, e aí voltando ao internacional, que é o que nos interessa, é preciso jogadores diferenciados, porque sem esses jogadores, o Inter terá o que tem, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, né? Um bom time, experiente, maduro, né? Mas aquele que faz a diferença para o time estar lá no topo da pirâmide, o Inter ainda não tem. E não é fácil. Né? Se você pensar nesses jogadores que eu estou elencando aqui, o Edenilson, vamos pegar o Edenilson, por exemplo, que tende a sair. Não é fácil você encontrar um jogador melhor que o Edenilson, um bom Edenilson nos bons tempos. Né? Não é? E custa caro. Mas ainda assim é difícil você achar. Né? O alemão hoje é o titular do Internacional. Gostaria que o Internacional tivesse alguém mais efetivo, né? Alguém de mais forte para ser decisivo, para fazer os gols do Internacional. A gente já viu que o Brian Romero não é, e provavelmente o Mikael também não seja. Então, e não é fácil encontrar um centroavante melhor que o alemão. Não é fácil. Né? Então, vejam como há peças chaves, né? Lá, as laterais, né? O Bustos não se fala, né? É um baita lateral. O René é o suficiente, né?
O sistema defensivo eu acho que está bem, né? O Mercado e o Vitão, hoje titulares, né? O Kehler me parece também que está se notabilizando para ser o goleiro titular. Então falta pouco, mas o pouco que falta é fundamental, né? O Flamengo ontem, por exemplo, criou várias situações de gol na cara do goleiro, né? Pelo talento que tem, né? E se não fosse o Kehler, o Inter tinha perdido o jogo, né? E o Flamengo, por que o Flamengo tem investimento, né? E depois eu vou nem falar da questão das SAFs, né? Porque acho que a dupla Grenal, né, só o Inter vão ter que dar uma olhada para isso aí. Porque tem clubes que não têm a grandeza de Inter e Grêmio que estão né, com um horizonte diferente, com muito investimento. Olha o Bahia aí, né? E é capaz de deixar a dupla Grenal para trás. Mas isso aí é um outro termo, um outro ponto. Eu gostaria de elogiar a atuação do Internacional e pegando esse jogo como referência para projetar futuro, né? Seja vice-campeão, terceiro, ou até, quem sabe, né? O Palmeiras caindo e disputando o título, que é muito difícil. O Internacional fez um bom segundo semestre, né? Se não recuperou as eliminações do Globo e do Melgar, que foram vexatórias, o Inter termina com a esperança de dias melhores, né? E isso, para tendo sequência de trabalho, é talvez a receita mais apropriada para que no ano que vem o Internacional entregue ao seu torcedor aquilo que ele realmente espera, né? O torcedor do Inter não quer mais boa campanha, né? Não quer momentos pontuais de felicidade. Ele quer títulos, né? Porque a grandeza do clube assim impõe. O que você está achando disso tudo? Qual é a sua opinião? Participe aí, tamo junto.